Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais e minha querida Cora Ronay, que já está aqui a postos. Corinha, como você está? Semana foi boa? Muito bem, ótima. E eu li uma coisa tão curiosa essa semana. Conta. Eu li que um grupo de cidadãos lá na Inglaterra, em Londres mais especificamente, cansado de ver publicidade o tempo todo que é para o metrô, porque realmente, se você prestar atenção, onde você anda no mundo tem publicidade, né? Sempre. Então eles se cansaram um pouco daquilo, eles fizeram um crowdfunding e na estação de Clapham eles trocaram todos os anúncios por fotos de gatos. Olha só, muito Quer melhor. dizer, eles compraram aquele espaço de anúncio, porque eles são cidadãos ingleses, civilizados, não saíram arrancando os anúncios na marra, mas compraram o espaço e de modo que a estação hoje você entra, só tem foto de gato. E tá muito mais agradável. Nossa, as pessoas estão adorando, e sem falar que alguns dos gatos das fotos estão para adoção. Não, essa ideia é genial, né? Ah, Genial. mas é muito linda, Porque né? você paga o espaço, coloca ali a foto dos gatos e você ainda divulga para adoção. É, e você divulga para adoção e você mostra para as pessoas que uma estação de metrô não precisa necessariamente estar cheia de anúncio. Tem várias outras funções, né? O nosso espaço está muito poluído. E eu não consigo imaginar nada melhor do que você estar voltando do trabalho e ver aquele monte de gato olhando para você. Que delícia, adorei. A gente começou super bem esse podcast. Vamos que vamos? Vamos. Tem muito papo pela frente. A gente começa falando de saúde. Uma britânica de 77 anos acaba de se tornar a pessoa mais velha a dar a volta ao mundo navegando sozinha. A bordo de um barco de 11,5 metros que chamou de Nereida, Jean Sócrates completou a viagem em 320 dias. Não foi fácil e durante a jornada ela chegou a ter alguns contratempos. O barco da britânica sofreu danos nas velas e seus painéis solares foram perdidos no mar. Jean também contou que perdeu uma semana porque teve que escapar de 2 ciclones no Havaí. Mas no fim deu tudo certo e a notícia do feito se espalhou. Jean começou a velejar com o marido em 1997. Quando ele morreu, em 2003, ela passou a navegar sozinha. O recorde anterior pertencia ao velejador japonês Minoru Saito, de 71 anos, que fez a mesma viagem em 2005. É muito legal a gente ouvir essas histórias, principalmente quando elas trazem um dado super importante que diz respeito à longevidade. A gente está vivendo mais e melhor, com disposição, saúde e preparo para viver grandes aventuras. A gente conversou com o Dr. Gilberto Ururaí, especialista em medicina preventiva e diretor médico da MedRio Checkup, que deu algumas dicas para quem quer envelhecer bem. Vamos ouvir. Sem dúvida, precisamos envelhecer com talento, isto é, chegar à terceira idade com autonomia. Precisamos, no dia a dia, praticar a prevenção, viu? A chave para uma vida longeva está na prevenção, no equilíbrio alimentar. Comer pouco, menos açúcar, menos sal, menos farináceos, na boa qualidade do sono, dormir um sono reparador. Acordar, despertar, descansado. E também na prática regular de atividades físicas. Praticando esses 4 elementos, prevenção, equilíbrio alimentar, boa qualidade do sono e prática regular de exercícios físicos, a tendência é chegarmos à terceira idade com autonomia, com disposição. Tudo que você faz, né, Corinha? Exatamente. Olha, parece que ele olhou a minha vida, tomou notas e falou assim, olha, eu tive essa semana, aliás, com o Dr. Gilberto, eu fui fazer um check-up. E é claro que está tudo errado na minha existência. A Cora foi só assim, ó, botando a mão no olho, assim, Não na quero testa, nem se ver. cobrindo. Tipo, não quero nem ver. Olha o que ele tá falando, tudo que eu preciso fazer e que eu não faço. Mas e aí, como é que foi a experiência de fazer um check-up? Você costuma fazer check-up todo ano? Não, nunca tinha feito. Até foi o Dr. Gilberto que me pegou pelo cangote e disse, não, vamos aqui fazer esse check-up, não é possível e tal. Mas eu sei o que eu preciso fazer, né? Todo mundo que está fora de forma e com excesso de peso sabe que isso não é uma coisa que leve a uma vida saudável. E eu, ainda por cima, eu tenho um exemplo dentro de casa que todo mundo me diz, nossa, mas com uma mãe como essa, porque
eu não faço, gente, porque os DNAs não são iguais. A minha mãe nasceu com aquele tipo de DNA que ela não consegue ficar parada. Isso mesmo quando era criança, a gente sai andando, minha mãe não saía andando, minha mãe saía correndo. Ela não sai mais correndo de uns, talvez, 5 anos para cá, porque está mais velhinha. Ou seja, desde os 90. Desde os 90. Mas até outro dia eu não conseguia acompanhar o andar dela, porque tudo ela fazia rápido e tudo para ela era uma ocasião de exercício. No outro dia eu estava observando aqui a Nina, a minha neta, e a Nina faz ginástica olímpica lá no Flamengo e ela é muito atlética. Ela gosta de se mexer e ela não para. Realmente tudo para ela é uma atividade física. Ela não consegue sentar aqui parada com você. Ela é aquela pessoa que está pulando, se mexendo. Elétrica, é muito como a minha mãe. Mas eu acho que a coisa da medicina preventiva é a verdadeira medicina, né? Os orientais têm uma noção de medicina assim, quer dizer, você vai tomando remédios para o que você ainda vai ter. Uhum. Quer dizer, você vai se cuidando antes de ficar doente. Até porque a expectativa de vida é muito maior atualmente, né? Antigamente as pessoas morriam com 50 anos, mais antigamente ainda com 30. Não é nem só morrer, sabe? Eu acho que principalmente o estado de saúde com que a gente chega à velhice. Claro. Eu fico vendo essa Jean que deu a volta aí ao mundo no seu barco, ela tem 11 anos a mais que eu. Eu hoje não entro num barco nem para ir para Niterói. Mas, imagina Cora, se eu vou dar uma volta ao mundo. É verdade que eu não sei velejar. Isso atrapalha um pouco. Mas, olha, nunca é tarde para aprender. Você pode aprender a velejar, você é nova, não me venha com desculpas, você é nova. Eu fico só aqui, ó, dando umas puxadas de orelha na Cora. Porque, assim, você pode não velejar, mas você pode fazer mais exercício, você pode cuidar da alimentação. Porque se você pensar, é muito simples. A receita, ela não é complicada. Não, a receita ou é muito fácil ou é impossível. Esse é o problema. Porque, veja só, a pessoa não engordou de uma vez. A pessoa não criou um estilo sedentário de um dia para o outro. É que essa pessoa é sedentária e essa pessoa tem uma tendência, eu não digo nem comer errado, porque eu como bem. Quer dizer, a minha alimentação é bastante saudável. Mas eu sou uma pessoa profundamente sedentária, eu reconheço isso. Então, se fosse simples, nós não teríamos um problema de excesso de peso na população. Mas olha só, da mesma maneira que isso foi um processo na sua vida, você pode criar outro processo contrário na sua vida. Eu vou ficar fazendo aqui pressão para você se cuidar, porque da mesma maneira que você, tudo bem, nunca gostou de fazer exercício, foi ganhando peso aos poucos, alimentação, não se alimenta tão mal, mas também poderia se alimentar melhor. Se você começar a mudar esse processo, você chega lá. Pode demorar um pouquinho, mas você chega lá. E se você, em vez de caçar 10 pokémons, passar a caçar 1000 pokémons, andando mais na lagoa, que você mora na frente, não tem desculpa. Se fosse assim, não, mas para eu chegar numa pista de atletismo ou de uma pista para eu andar e tal, demora muito tempo, eu levo 50 minutos. A Cora mora na frente. Vou contar um segredo. É na frente, é só atravessar a rua, gente. Tá? E ela não vai. Então isso, na verdade, é um processo que você cria. Eu passei anos da minha vida fazendo corrida, eu fazia corrida de rua, corria na esteira, gostando muito de correr. Mas eu não nasci gostando de correr. O processo da corrida foi gradativo na minha vida. Hoje eu não corro tanto, a minha corrida é outra, eu corro pra cima e pra baixo, eu corro atrás do meu filho. Mas quando eu tinha mais tempo e conseguia fazer mais exercício regular, eu corria 4 vezes por semana 10 quilômetros. Nunca participei assim, de meia maratona, porque sempre fiquei com medo de me machucar. Mas isso foi um gosto que eu fui criando pela corrida. Então é possível, entendeu? Eu nasci sem serotonina. Eu não tenho essa substância no meu corpo. Não é serotonina? É endorfina serotonina. Whatever. Aquela coisa que as pessoas dizem, o barato do esporte. Que você libera endorfina, né? Endorfina. Não, esse negócio não veio na minha máquina de... Mas você pode fazer por onde? Você pode começar a nadar com a sua mãe. Sua mãe é uma ótima professora. Gente, a mãe da Cora é incrível. É um exemplo. Vocês vão agora, esse ano, a Cora estava me falando, por uma competição no Paraguai. Ela disputa, ela compete, ela entra na piscina, ela é um peixe
A Cora tem peixes aqui em homenagem à mãe dela, Não, eu e acho. a minha mãe chega aqui, ela fica olhando os peixes ela fica avaliando o nado dos peixes, né? Ela disse, mas é incrível, eles quase não se movimentam, você vê só um pequeno bater da barbatana, diz, mamãe, esquece, você não é um peixe, você é uma pessoa. Mas olha, Cora, eu acho que é importantíssimo isso Não, que mas o doutor Gilberto estava Ele falando. tem toda a razão. É muito importante porque, de fato, a gente está vivendo mais. E para a gente viver com qualidade, né? Essa é muito a importante coisa a gente se da cuidar. qualidade é o mais importante. Claro. Realmente, você tem que manter a sua saúde da melhor forma possível. E não é só isso, assim. Chega a ser burrice não fazer isso. Não, Eu e não é reconheço só a saúde. Claro que você tem que estar saudável, você tem que se sentir bem, mas isso é bom também para fins estéticos. Você se olha no espelho e se sente melhor, você cabe numa roupa, você tá, sabe? Isso tudo mexe também com a autoestima da pessoa, né? Você não tá beneficiando só a saúde, você tá beneficiando vários outros aspectos da vida de uma pessoa, assim, né? E aí você, que é uma pessoa que gosta de comer, você pode experimentar coisas novas que fazem bem a saúde. Gente, a cara da Cora a gente tinha que ter uma live aqui, que a Cora tá tipo assim, ó, me trucidando com os olhos, tipo assim, para, chega que eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas é verdade, você pode criar gosto por comidas que você nem imagina que existam, entendeu? Outro dia tinha uma pessoa falando pra mim, cara, você já fez farinha de berinjela? Odeio berinjela, não há a menor possibilidade. Aí eu falei, não, nunca ouvi falar. Eu falei, pois é possível fazer farinha de berinjela. Sabe o que me fez lembrar agora? Um amigo meu, uma vez ele abriu uma revista, bonitinho, o nosso querido bonitinho lá da rádio. Ele abriu uma revista, tinha assim, uma tela, uma folha dividida, era uma propaganda. Aí tinha uma carne na brasa, assim, e um espetinho com vários legumes. Aí eu imediatamente olhei para aquela figura e falei, nossa, que espetinho maravilhoso. Ele falou, não acredito que você tá olhando essa propaganda e você veio falar para mim que o espetinho é maravilhoso. Olha essa carne suculenta aqui. Falei, cara, desculpa, a gente é diferente. Eu salivo muito mais pelo legume, entendeu? Eu gosto. Você come legumes? Você come? Eu sou a favor da preservação do verde. Você não come nada de legume? Cora? Eu como saladas, muito bem, mas legumes, Entendi. não. A salada é gostosa, a salada é uma coisa que eu acho que complementa. Sabe qual é a diferença entre da forma como a gente encara isso? Eu diria até, não é nem os veganos, é as pessoas que comem muito e as pessoas que comem saudavelmente. É que para uma pessoa saudável, um prato de salada é uma refeição em si. Para a pessoa que come muito, aquilo é um complemento a uma outra coisa qualquer. É apenas uma entradinha. É exatamente isso. Foi só uma Eu entrada. acho que, no fundo, essa é a diferença básica que nós que temos problemas de peso temos em relação às pessoas que não têm esse problema. Mas você estava falando, só pra gente fechar esse assunto, você estava falando dessa senhora de 77 anos, né, que deu a volta ao mundo de barco e tal. Eu também não tenho muito essas aspirações na vida de dar volta de barco e voar de asa delta e saltar de paraquedas. Eu não tenho essa coisa muito aventureira na vida, né? Porque tem uma coisa de você ter a pessoa de mais idade que é aventureira e ter a pessoa de mais idade que não é aventureira, mas que tem disposição também, mas para outras coisas. Eu gosto muito de viajar, mas eu detesto viagem de também. aventura, por exemplo. Eu também. Somos parecidas. Trekking, não contem comigo pro trekking. Eu gosto viajar, eu gosto de conforto. De Eu- tomar um eu- banho quente no final do dia. Eu adoro ir ao Camboja ou ao Laos, mas eu quero ter um chuveiro bom no Laos, eu quero ter uma cama confortável no Camboja, né? Eu também, eu tô nessa. Ó, só pra gente terminar, vamos ver o que o doutor Gilberto Ururaí fala sobre prevenção. Hoje, as pessoas envelhecem melhor, com mais saúde. Muitos indivíduos, aos 80 anos, trabalham, viajam e namoram. Têm uma vida saudável, sem surpresas. Hoje, não tem por que o indivíduo moderno se deparar ou se surpreender com doença grave avançada. Logo, pratique a prevenção. Evite as doenças crônicas. Pronto, tá dado o recado. E ele tem razão nisso, né? Aquelas doenças que a gente pegava e que volta e meia ainda aparecem na Índia e na China, você vê tumor de não sei quantos quilos tirado. Não existe mais isso, deixou de existir na realidade ocidental contemporânea, né? Que bom, né? Graças a Deus. Que bom. Assim caminha a humanidade. Vamos mudar de assunto agora e a gente fala da transformação do feminino. O
portal Gente, da Globosat, lançou uma pesquisa que fala da transformação do feminino ao longo do tempo. No decorrer da história, as mulheres tiveram diferentes papéis e representações na sociedade. Na pré-história e na Idade Antiga, elas eram protagonistas e reconhecidas pelo poder de dar a vida, sendo assim associadas à cura e à natureza. Homens e mulheres ocupavam posições de destaque nas esferas públicas e havia menos diferenças entre os papéis de gênero. Essa posição assustava parte da sociedade e, aos poucos, a diferença entre homens e mulheres foi se criando em certos aspectos. As mulheres foram sendo excluídas das esferas públicas e restritas ao mundo privado, ao espaço físico da casa. Quando a mulher passa a cuidar do lar, os 3 atributos tidos como femininos passam a ser cuidado, delicadeza e sensibilidade. Essas características, tidas como femininas, qualificavam a mulher para atuar no mundo privado, reforçando o binarismo. Mulheres são femininas e homens são masculinos. Nos anos 60, as mulheres começam a questionar esses códigos. O binarismo é colocado em xeque e nasce a multimulher, uma figura que é feminina em casa e masculina na rua. Mas, segundo o estudo, o efeito colateral dessa reconquista do espaço público por meio do exercício do masculino é a exaustão provocada pelo acúmulo de funções e expectativas. Ao agregar códigos do sexo oposto, a mulher passa a viver uma tensão constante e muitas começam a se questionar e tentar entender quem realmente são ou querem ser. O feminino, então, deixa de ser sinônimo de mulher e vai além das pessoas, ganhando outras interpretações, estando presente em tudo o que existe, na natureza, nos astros, o feminino como uma energia. No mundo de hoje, surge um feminino fluido, que foge dos padrões. As mulheres não são só femininas e o feminino não é só a mulher. No site da pesquisa, você escolhe as características que têm mais a ver com você e ele te diz o quanto de feminino e de masculino você tem. É bem interessante para mostrar que somos todos essa mistura mesmo. Não existe mais nos dias de hoje essa coisa de isso é feminino, isso é masculino. Até existe, né? Mas acho que a gente está numa luta para tentar tirar isso um pouco, que está muito arraigado na cabeça das pessoas, né? De uma sociedade como um todo. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, isso é feminino, isso é masculino. Todo homem tem seu lado feminino, toda mulher tem seu lado masculino. Nós temos aspectos femininos e masculinos, né? Segundo a ministra Damares. Não. Homens vestem azul, mulheres rosa. Exatamente. Costumava ser assim, essa progressão, até outro dia, né? Mas a gente está fazendo um certo retrocesso nesse momento, né? Homens têm que vestir azul. Mulheres, isso é a pior coisa que eu já ouvi. Não é a pior coisa que eu já ouvi, eu tenho ouvido muita coisa ruim. Eu tenho ouvido muita coisa ruim, inclusive dela, eu ouvi outro dia um áudio dela falando sobre educação e falando que crianças não podem ler livros de bruxas, porque bruxas... Harry Potter, eles têm uma cruzada contra Harry Potter. Pois é, realmente, é um atentado contra a imaginação Mas e a criatividade. Você sabe que eu fico com muita pena disso, porque eu venho de uma geração que lá atrás, quer dizer, já estava pegando o fim daquela onda machista em que realmente as mulheres ficavam em casa, Isso, quando eu tinha, 10 anos, quando eu era criança, a maior parte das mães já trabalhava. Uhum. Então, o mundo já estava começando a se modificar, porque depois da Segunda Guerra, com a mortandade que a Segunda Guerra provocou, você não tinha mais como se dar ao luxo de manter a metade da população presa dentro de casa. Claro. Na Europa, todas as mulheres já trabalhavam. Aqui no Brasil, que estava mais longe daquela hecatombe que aconteceu, ainda havia, eu me lembro de mães, de muitas colegas minhas, que não trabalhavam. Mas isso já era o fim de uma época. Isso não era ruim apenas para as mulheres, mas para os homens também, claro. Porque o machismo implica numa série de restrições aos homens. Principal, homem não chora, por exemplo. Não, numa pressão. Como assim você educar uma criança para não chorar? Porque eu não sou uma pessoa que chore muito, não sou uma pessoa de chorar, mas há momentos em que realmente só o choro salva. Que tem um momento, uma tristeza, que você precisa chorar. O machismo, ele pressiona muito os homens. Os homens se sentem muito contra a parede, porque o machismo exige dos homens coisas absolutamente desnecessárias. Exatamente. E desnecessárias para um homem. Essa história do homem não chora me fez lembrar uma vez que eu estava numa pracinha com o meu filho era bebezinho e tinha uma avó com uma criança. E essa criança começou a chorar por algum motivo, não sei qual, não me lembro qual, e imediatamente essa avó começou a falar: meu filho,
não chora. Sabe por quê? Homem não chora, não pode chorar. Olha que coisa feia, homem não chora, homem não chora. Isso sendo passado por uma criança, praticamente um bebê. Então, é nessas horas que você vai começando a formar a consciência desse homem. Esse bebê vai ser um homem um dia, que vai ouvir lá atrás, a voz dele, lá atrás no inconsciente dele, a voz da avó dele, dizendo, homem não chora, homem não chora. E aí é uma pessoa que vai reprimir os sentimentos, é uma pessoa que vai reter raiva e que, de repente, vai ser uma pessoa violenta, porque não pode chorar e não pode botar os sentimentos pra fora. Então é muita cobrança, o machismo cobra muito dos homens, o que não se deve cobrar. Se fala pouco nisso, mas eu acho que os homens também são vítimas do machismo. Aliás, eu acho que quase que impede igualdade com as mulheres. E nós, pais e mães de homens, eu sou mãe de um menino. Eu acho que nós, pais e mães, avós, enfim, a família dos homens, tem muita responsabilidade nessa educação, né? Essa educação que você, de valores que você ensina a respeitar as diferenças, que você fala de gênero abertamente, né? Que você fala de raça abertamente, né? Essa coisa de você mostrar que realmente somos todos iguais e de respeito à diferença, nós somos diferentes, porém todos iguais, com os mesmos direitos, não tem, eu mereço mais do que fulano, porque fulano é assim, que eu sou assim, eu assado, né? Então eu acho que tá muito na gente a responsabilidade de criar essas crianças com uma outra cabeça. E como você falou, há hoje um retrocesso em relação a isso. Nossa, muito grande. E isso realmente, eu não sei como é que a gente vai sair desse buraco. Porque não é só uma coisa de uma igreja evangélica, você vê que é um movimento todo no mundo inteiro de retrocesso em relação a isso. Uhum. Eu não sei se as lutas identitárias não foram longe demais e não ficaram criando caso por coisas muito pequenas. E isso acaba prejudicando muito os progressos que você realmente precisa fazer. Quer dizer, quando uma luta identitária se prende a detalhezinhos de palavrinhas, de pequenas coisas, microagressões, esquece, a luta é tão mais complicada e aí isso vai pondo as pessoas que já têm um viés contra isso, mais conservadoras, totalmente em pé de guerra. E aí quando o conservadorismo começa a ganhar volume, essas pessoas vêm com tudo. E criam exatamente o que está se criando hoje, né? Que a gente já falou várias vezes, um ambiente absolutamente polarizado, de pessoas falando, de pessoas que não se entendem absolutamente, não há nem uma vontade de conversar, né? E de chegar a um meio termo, né? De se chegar a alguma conclusão, não se conversa, é assim pra mim, não é assim pra mim, e vai pra lá que eu vou pra cá, né? E eu acho que não é por aí, né? Que a gente cria uma sociedade melhor, que a gente tá falando de criar uma sociedade melhor, a gente tá falando de educação, como sempre. Exatamente. Né? A gente sempre volta pra educação. Né? Impressionante. A gente tá falando de educação, como sempre, e da formação de uma sociedade melhor, que é isso que a gente quer pros nossos filhos, nossos netos e etc, né? Mas que tá difícil da gente... Nossa! Da gente... Muito difícil. Conseguir. Outro dia eu tava caminhando na lagoa e tinha uma placa numa árvore, eu dei de cara com uma placa numa árvore que era só a palavra lucidez. Tem alguém que põe essas plaquinhas nas árvores. Tão legal. Aí, outro dia eu vi, era o que? Era criatividade. São palavras soltas, assim, mas eu dei de cara com lucidez. E imediatamente eu falei, tá faltando. Tá em falta. Tá em falta. Tem, mas acabou. Tem, mas acabou, exatamente. Tem, mas tá em falta, entendeu? Existe em algum lugar, mas a gente não tá achando. É isso aí, pessoal. Então, para ter acesso à pesquisa na íntegra, é só acessar gente.com.br. Bom, mudando de assunto, a gente fala agora sobre comportamento. A gente fala agora sobre um texto que andou circulando nas redes sociais do Marcel Camargo. Ele é graduado em Letras e mestre em História, Filosofia e Educação pela Unicamp. E o texto é intitulado Tem muita gente boa indo ao psicólogo para poder lidar com as pessoas mais. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, Isso é genial, né? Olha, o autor lembra que com todos os avanços da sociedade em relação à tecnologia, à medicina e a outros conhecimentos, era pra gente estar muito bem, mas o que se vê mesmo é um retrocesso. Olha aí o retrocesso de novo. Retrocesso está sendo outra palavra. A gente não consegue evitar, né? Não, você sabe aquelas nuvens de palavras, né? Que destacam as palavras mais faladas. A gente um dia tinha que fazer uma nuvem de palavras dessas dos nossos podcasts. As palavras mais faladas. E eu tenho certeza que retrocesso estaria muito presente. Sim.
Bolsonaro, lamentavelmente, estaria muito presente. Gatos. Gatos, Peixes. sim. Peixes, cascudos. Educação. O cascudo nem apareceu hoje, tá na toca. Olha, lembrei de uma outra expressão. Explosão demográfica. A explosão demográfica, A gente fala. eu acho que a explosão demográfica, na raiz de tudo, não está a falta de educação, está a explosão demográfica. Exatamente. Olha quanta coisa. Então vamos fazer esse exercício. Mas olha, voltando aqui para o nosso texto, mas o que se vê mesmo é um retrocesso, pelo menos no que diz respeito aos relacionamentos, à afetividade, à empatia e aos sentimentos. Empatia a gente fala muito também. Também. É como se a gente tivesse muita informação à mão, mas não fizesse o bom uso dela. A internet diminuiu as distâncias, mas algumas pessoas a transformaram numa espécie de terra de ninguém, onde não se precisa seguir as mesmas convenções do mundo real, digamos assim. Nas redes não há lei e ordem, ninguém precisa se importar com o outro. Muita fofoca, muita opinião vazia baseada em suposições, muito julgamento, fake news, e essa frieza não fica restrita ao mundo virtual. Vivemos um tempo onde as relações são atropeladas pela competitividade, pelo egoísmo, egocentrismo, materialismo e por aí adiante. Por conta disso, tem também muita gente adoecendo emocionalmente e lotando os consultórios de psiquiatras e terapeutas atrás de dicas para lidar com gente má. Aí, Corinha, eu te pergunto o seguinte, você que volta e meia tá tretando na internet, como é que a gente lida com essa gente má que tá por aí? Olha, é muito difícil, Bloco. só dando um bloco. Bloco é vida, bloco é saúde. Exatamente, porque é uma coisa muito esquisita que aconteceu com... Eu não sei se o governo Bolsonaro é causa ou efeito. Mas houve, e eu odeio essa palavra empoderamento, mas houve um empoderamento dos maus. Quer dizer, eu acho que isso nasce um pouco, a internet é um pouco culpada disso, porque isso é outra coisa que a gente conversou já frequentemente. Antigamente, os mecanismos de divulgação de ideias, eles tinham certas salvaguardas que impediam as pessoas mais extremadas, as piores pessoas, de se manifestar. Você passava por editores para chegar a um jornal, você tinha a direção da rádio, você tinha... Enfim, não era qualquer pessoa que chegava lá e deitava falação. Com a internet, qualquer pessoa chega lá e deita falação. E nisso, o que a gente viu foi o aparecimento de pessoas que são realmente más. Eu acredito que há pessoas más, Também acredito. sabe? Uhum. Cheias de maldade. Essas pessoas começaram a ter um espaço que elas nunca tiveram. Ou que iam ter, sei lá, num caixote ali na esquina da praça, em algum canto. Mas realmente não na proporção que tem. E aí o Bolsonaro é uma dessas pessoas más. E ele empoderou todo um monte de gente má. Eu não digo que os eleitores do Bolsonaro sejam maus, não é isso. É que as pessoas que são más de natureza, elas se sentem encorajadas quando elas veem o exemplo. Elas se sentem com permissão para Exatamente. fazer o que Pra- elas pra não dizer sentiam ter barbaridades. permissão antes, É. né? Para Então, revelar um lado que elas tinham que enrustir, e que eu acho que o mundo estava muito melhor com a maldade enrustida, honestamente, porque qual é o... Você vê essa coisa com o Felipe Neto agora. Uhum. Felipe Neto ia participar de um debate, não pôde participar porque recebeu ameaças de vida e tal, Por conta do que ele fez na Bienal. por conta do que ele fez na Bienal, que ele que comprou foi os elementos comprar exemplares. livros e distribuir livros de graça. Quer dizer, cada um pode ter a sua opinião. Agora, você impedir um cara de participar de um debate com ameaças, totalmente equivocado isso, e mal. É uma coisa de gente má. A gente volta a isso. E né? eu acho que a internet, ela também funciona como um escudo, né? Porque é uma coisa... essa pessoa chegar e fazer alguma coisa na sua frente, falar alguma coisa na sua frente. Só que ela tem ali a internet, ela não tá perto de você, ela não tá olhando pra você. E Ela- aí as ela- coisas ficam ela muito tem- mais fáceis assim. Ela tem a vantagem de um certo anonimato. Mesmo que o nome dela esteja lá, o nome é um nome, é uma etiqueta, mas não é a pessoa em si. Uhum. Né? Não é como você chegar e falar na cara da pessoa. Não sei, eu vejo com uma certa preocupação isso. E, de novo, a gente foi falar em explosão demográfica, também não sei se esse aumento da maldade não é uma autopreservação da natureza contra o excesso de gente. Uhum. Então, sei lá, a natureza vai pondo os seres defeituosos como não anticorpos, mas como agentes de ataque de um sistema que está crescendo demais. Mas isso que ele diz aqui no texto, que tem pessoas que estão Então, lotando... exatamente. Então, as pessoas que não se enquadram nisso, elas
estão chocadas com a quantidade de maldade em volta. Elas não estão só chocadas. Você sabe que eu entrevistei no ano passado, ou retrasado, eu entrevistei um psiquiatra no ano das eleições. Ano passado? Ano passado. Ano passado. Já tô aqui perdida. No ano passado. Eu entrevistei um psiquiatra exatamente sobre o crescimento de pacientes no consultório, inclusive pacientes tomando medicação por conta das eleições, porque nas eleições já começou Nas aquele eleições ambiente foi pior. o polarizado, todo mundo brigando, né, famílias brigando, e ainda tem isso, você briga com o pai, você briga com mãe, você briga com o irmão, você briga com o melhor amigo, e ele falou, as pessoas estão profundamente afetadas pelo clima eleitoral. Eu acho que nas eleições foi pior, porque havia um certo clima de pânico e de terror, quer dizer, aquela ideia de que no momento que o Bolsonaro assumisse, o Brasil acabava. Enfim, também não chegamos a tanto. Sim, havia um alarde, né? Havia um excesso de sentimentos e de exaltação. Mas o fato é que gente que antigamente não tinha coragem de se manifestar, se manifesta hoje, defendendo torturadores. Gente, quem é que pode defender um torturador? Se não uma pessoa má. Sim. É a coisa mais covarde que você pode fazer, torturar uma pessoa. Sim, e eu acho que a gente está falando aqui de valores também, né? Também. De uma deturpação Valores humanistas, né? Valores humanistas, valores de respeito, né? Que você vê que não tem... As pessoas perderam completamente a capacidade... Perderam o pudor. Perderam o pudor. E é de você, às vezes, olhar algumas fotos, de você ver alguns discursos e de você conversar com algumas pessoas e você falar, meu Deus do céu, não é possível. Ok, essa pessoa tem todo o direito de fazer o discurso dela, essa pessoa tem todo o direito de defender as ideias dela, mas muitas vezes eu olho e falo, não é possível, porque é uma questão de bom senso. A gente está falando de tortura. Quem é que pode, não pode falar a favor de tortura? Não há nenhuma justificativa. Quem pode? Sabe? Nada, zero, nenhuma circunstância. Tortura se pode justificar. Sim. E as pessoas justificam, e é isso mesmo, mataram foi pouco. Por isso que os consultórios... Precisa de... aliás, eu estou pensando Por isso que os nisso. consultórios estão lotados, entendeu? Tô pensando em voltar pra terapia também. Honestamente, eu tenho uma coisa melhor do que psicólogo no Facebook, que se chama Block. Mas na vida real, a gente tem que recorrer aos... A primeira vez que eu ouvi você falando bloco é saúde, bloco é vida, eu ri muito, que eu falei que realmente para as pessoas que têm uma vida nas redes sociais intensa, como você tem no Facebook, você é uma pessoa pública, uma pessoa que escreve semanalmente em jornal e que é muito atacada. E que o ataque é porque a crítica, ela é bem-vinda quando ela é feita com respeito. Claro. Quando ela vem, né? Não, eu quero muito ouvir opiniões diferentes da minha. Claro. Porque eu só consigo, na verdade, ter a minha opinião escutando todos os lados. Claro, porque a gente não forma opinião sozinho, né? Senão não será uma opinião, senão será um dogma, será qualquer coisa assim. Então eu preciso ouvir. Não, a gente não eu vivo de ouvir as várias opiniões do mundo. Agora, agressão é outra coisa. Claro, não, a gente não tem a menor condição de formar opinião se a gente não ouvir outro, se a gente não ler, se a gente não ler um jornal, outro, se a gente, né? Tudo que a gente está fazendo serve pra gente formar opinião. Tudo que a gente está vendo e observando serve pra gente formar opinião. Agora, você receber uma crítica construtiva, dizer, olha, não acho que é por aí. Agora, você receber uma agressão... E você sabe que eu tenho uma certa implicância com essa expressão crítica construtiva. Porque eu acho ela falsa. Não acho, não. Eu acho. Eu não gosto, quer dizer, eu acho que é uma certa coisa hipócrita. Crítica é crítica, ponto. E um ser adulto sabe lidar com a crítica. Mas depende da crítica, Cora. Não. Crítica é crítica. Xingamento é outra coisa. Não, sim, mas crítica é crítica. Mas às vezes você pode receber uma crítica muito pesada e você pode olhar para essa crítica e falar assim, não precisava ser assim, podia ter me criticado de outra maneira. Então, assim, quando eu tô falando de crítica construtiva, eu sei, que as é um pessoas clichê... falam isso, mas eu não gosto, é engraçado, eu tenho uma birra com crítica construtiva, porque eu acho que crítica é crítica. Ou bem feita ou mal feita, mas não é uma crítica construtiva. Pode ser também. A crítica construtiva é quase uma... Sei lá. Critique e passa a mão na cabeça. Não sei, eu não gosto da ideia. Eu implico. Sabe aquelas expressões que... Sei. Hoje, aliás, ninguém implica. Hoje em dia todo mundo tem ranço, né? Eu tenho ranço com... crítica positiva. Olha, eu não tenho. Eu gosto da expressão. A expressão é uma expressão lugar comum, mas eu gosto da expressão. E eu acho que existem críticas e críticas. Eu acho que há boas críticas e há más críticas. E há más críticas como também pode tudo, ser. claro. A gente pode chamar assim.
Tá tudo certo. Vale tudo. Né? Vale tudo. Olha, vamos trocar de assunto agora e a gente fala sobre cinema. Vamos lá sobre cinema. A gente fala agora sobre o documentário Indústria Americana, lançado no mês passado na Netflix. Dica do nosso ouvinte Fabrício Gomes, que escreveu pra gente lá no Instagram. Fabrício é super assíduo, sempre manda várias dicas. Fabrício, super obrigada, continue participando. O documentário fala de uma empresa chinesa que abriu uma fábrica de produção de vidros para carros em Ohio, depois da crise de 2008, quando a General Motors fechou e deixou grande parte da população desempregada. O novo negócio encheu as pessoas de esperança, mas à medida que o doc avança, você percebe que nem tudo são flores entre americanos e chineses e que diferenças culturais muito acentuadas podem colocar absolutamente tudo em risco. É importante dizer, a gente trazendo para os dias atuais, né, que China e Estados Unidos vivem atualmente uma guerra comercial e a disputa entre os dois países, que são as duas maiores economias do mundo, trazem muitas incertezas para a economia mundial, afetando mercados, inclusive o brasileiro. A disputa é antiga, mas se acirrou desde o início do ano passado, quando o presidente norte-americano Donald Trump fez o primeiro anúncio de tarifas impostas sobre produtos chineses. Desde então, foram feitas várias tentativas de acordo, seguidas de tréguas, ameaças, retaliações e muita expectativa. No mês passado, a tensão piorou e a disputa passou para o campo cambial. Em reação a uma nova rodada de tarifas dos Estados Unidos, a China desvalorizou a sua moeda, o yuan, e foi acusada de manipulação cambial. O mundo todo sofre, afinal, o que o mercado mais pede é por estabilidade, o que está longe de surgir no meio dessa guerra. Sempre foi tenso, né? Estados Unidos e China ali, a gente que conhece os dois países, né? É. E no documentário, você não assistiu, né, Cora? Não, eu esqueci de fazer o dever de casa. Não tem problema. O documentário... Nós tínhamos combinado, mas eu esqueci. Não tem problema. Foi uma semana bastante tumultuada e aí... Tá bom, depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas olha, o documentário, aliás, eu quero agradecer aqui ao nosso querido Fabrício, o documentário é muito bom, ele é um documentário que não é fácil de assistir, porque ele se passa dentro de uma fábrica, ele tem pouca variação de locação, então não é daqueles documentários que vai para um canto, vai para o outro, entrevista um, entrevista outro, é ali, os diretores acompanham o dia a dia dessa fábrica, e você realmente, à medida que o documentário vai avançando, você começa assim, para você, a pensar aqui com você, com os seus botões, assim, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Tem um falando X, o outro falando Y, e eles nunca vão se cruzar aqui nas ideias, nos objetivos. Culturas diferentes entram sempre em choque. É muito sempre difícil. Em choque. Por isso é muito interessante também ver o documentário, porque dentro desse choque cultural, você até vê um ou outro ali buscando a paz e buscando conversar, né? Um funcionário ou outro, um chinês e um americano, mas normalmente é muito delicado. As reuniões são delicadas, o que eles falam um para o outro são delicados, é delicado, e mais delicado ainda os olhares, porque tem uma captação ali os diretores conseguem captar os olhares quando um tá falando e o outro tá falando. Então é interessante porque você vê que realmente o choque cultural, por mais bem intencionado, aí eu boto muito entre aspas, porque eu acho que de boa intenção não, mas a gente o inferno tá cheio. É. Mas por mais bem intencionado que você esteja, às vezes o choque cultural é um empecilho, né? Sempre. Você sentiu isso em alguma viagem que você fez, assim, de ter um choque cultural, de falar, cara, não dá pra eu aceitar isso? Na verdade, não, pelo seguinte, porque quando você está viajando, você tem a noção de que aquilo não é perpétuo. Então, por mais estranheza que você esteja, sei lá, a Coreia do Norte é uma esquisitice. Você sabe que daqui a 2 dias você vem embora. Então, você estranha costumes, você estranha comidas, essas coisas é normal a gente estranhar. Mas o grande choque é quando você tem que trabalhar junto, viver junto. E não é o caso do turista. Eu acho que o turista nunca se dá conta da imensidão de questões que estão incluídas no pacote. O grande choque é o que você está dizendo, né? O grande choque é quando você passa a conviver rotineiramente. Rotineiramente, né? Vira uma rotina você trabalhar ali com uma pessoa muito diferente de você. Mas é um exercício muito interessante também. Sim, né? mas de pode relativizar. Mas pode ser
sei lá, nem sei a palavra para isso, pode ser letal. Pode. Porque, Pode. por exemplo, você vai para a Índia como turista. Eu amo a Índia, você sabe. Uma única vez nessa viagem à Índia, eu tive que ir ao banco. Porque o meu cartão de crédito deu um trelelê, foi bloqueado com a senha, não sei o quê. E eu tive que ir ao banco para solicitar um outro cartão de crédito, o American Express, ou Visa, ou sei lá quem me mandou, para um banco chamado Bank of Baroda. E lá tinha a gerente do Bank of Baroda, que era uma senhora tremendamente mal encarada, que estava conversando no telefone. Eu fiquei sentada, eu perdi 4 horas da minha vida sentada em frente a essa mulher, olhando para ela, enquanto ela fazia toda a rotina de humilhação do gerente. Foram sabe? 4 horas. Foram 4 horas, quase 4 horas. Então, primeiro ela... muito gentil, aceita um chá. Nisso eu vejo que ela está no telefone. Ela estava no telefone, ela fazia assim com a mão, tipo, me dá um tempo. Mas eu vi que era uma conversa particular, eu não falo hindi, claro, mas acontece que o hindi, como eles falam em geral, em Nova Delhi, é muito cheio de palavras em inglês. Então, as palavras em inglês que eu pegava da conversa não tinham nada a ver com uma conversa comercial, bancária, ou qualquer coisa assim. Aí você deduziu Então, que era uma conversa toda a postura corporal, você entende que aquilo é uma conversa, não é uma conversa de trabalho. Daqui a pouco ela terminou aquela longa conversa, ofereceu o chá, sumiu lá para dentro. Não sei o quê, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco vem um rapaz, traz não sei quantos papéis. E ela disse, só mais um momentinho. Então, eu fiquei pensando, e finalmente, quando eu saí de lá, eu estava num grau de ódio e Também, de irritação, porque eu sabia muito bem que confrontar aquela mulher era o fim da minha viagem, porque nunca que eu ia conseguir um cartão mais na minha vida. Então, eu tive que engolir aquilo tudo muito quietinha, e sim, senhora, pois não, e aceito o tomando chá. chazinho. Sem dizer para ela o que eu achava que ela deveria fazer com o chá, e onde é que ela deveria enfiar a xícara e tal. Agora, você imagina, isso, eu estou numa viagem de turismo, você imagina se eu moro na Índia, e se eu tenho que ir ao banco uma vez por mês? Eu estou dando o banco como um mero exemplo. E se você trabalha nesse banco junto com essa senhora? Não, mas você imagina se cada coisa... Eu não sei, o que eu acho, depois, conversando com amigos e tal, o que a gente chegou à conclusão é que eu não ofereci dinheiro imediatamente, porque parece que na Índia a corrupção é tão disseminada que ela chega a esses coisas pequenos, a gerentezinhos e tal. Nossa. Como no Brasil chegava há alguns anos, que você precisava de despachante para tirar as coisas. O que era o despachante? Era o sujeito que ia dar o teu dinheiro. Era o corruptor, em suma, que você usava, o intermediário da corrupção. Se eu tivesse logo dado X rúpias para essa senhora, eu teria saído de lá em 15 minutos, mas eu não conhecia os caminhos, então... Não conhecia esse hábito, né? Não conhecia o hábito. Mas você imagina você chegar num país e você se deparar com isso no teu dia a dia. É muito desgastante. É muito desgastante. E voltando para o documentário, isso acontece muito, assim. Eles começam a avaliar a velocidade de trabalho dos americanos, né? Porque o dono da empresa, a empresa é chinesa, né? Então, o dono da empresa, a empresa tem um presidente chinês. E eles começam a avaliar a velocidade dos americanos para trabalhar, e eles começam a ver que os americanos são muito moles em comparação aos chineses, né? E que os rituais para início de trabalho, formação de fila e reverência ao presidente, etc. e tal, isso não existe nos Estados Unidos e existe na China. E na China eles têm essa coisa de trabalhar 12, 13, 14, 15 anos lá e não para, final de semana. Eles são praticamente mão de obra escrava. Mão de obra escrava, exatamente. Então tem uma discussão também muito interessante no filme sobre sindicato, porque começa a se fazer ali, os americanos começam a fazer uma campanha para que haja sindicato, e a China não quer dizer de jeito nenhum, porque o sindicato vai forçar as leis trabalhistas acontecerem, né? Claro. E a China não tem interesse nisso. Então é muito interessante porque você vai além e percebe como cada país enxerga o seu trabalhador, né? E isso também, a partir do momento que você enxerga e trata o trabalhador de maneira X ou Y, você provoca coisas na vida dessa pessoa lá na frente, né? Essa é uma pessoa que vai trabalhar feliz ou não, uma pessoa que vai ter uma doença ou não, Exatamente. vai sofrer um acidente de trabalho ou não. Então, o documentário é muito interessante. Eu achei
se eu pudesse falar alguma coisa, se eu pudesse fazer uma crítica boa a esse documentário, eu faria o seguinte: achei ele um pouco grande. Ele poderia ser um pouco menor, exatamente porque ele não tem variação de locação. Então, em alguns momentos você fala, ai, quero sair, meio claustrofóbico, eu quero sair dessa fábrica. Mas fora isso, eu achei muito interessante a maneira como ele é conduzido. Você consegue ver bem os dois lados e consegue entender um pouco a visão, principalmente de trabalho, que cada um dos países tem. É muito legal. Então tá aí, Indústria Americana, a dica do nosso querido ouvinte Fabrício Gomes. Obrigada, tá? E chegamos ao fim do nosso programa com as dicas maravilhosas. Começa, Corinha, o que você quer mandar de dica aí para os nossos ouvintes? Eu estava em Buenos Aires, né? E foi muito engraçado, eu já falei isso semana passada, porque eu estava em Buenos Aires, mas o tango não me vinha à cabeça, porque eu estava com uma música do Cartola, fiquei, sei lá, 3 dias em Buenos Aires com Cartola. Cantando Cartola. Cantando Cartola. Isso foi uma coisa assim totalmente bizarra. Mas eu tive um efeito de tango retardado na minha vida, porque na semana passada eu falei dos tangos do Gardel, e aí essa semana eu caí no Mano a Mano, que eu acho uma obra-prima. E sobretudo, interessantíssimo como uma expressão do lunfardo, que é a gíria de Buenos Aires, né? Então, um negócio que começa com retiflau e mi tristeza. Retiflau é uma das palavras mais bonitas do mundo. Então, a minha dica é Mano a Mano, com o Carlos Gardel. Vamos colocar. Vamos colocar agora. E eu agora, essa semana, que já não estou em Buenos Aires, eu tô com tangos rodando na cabeça de Noite Sem Parar. Tá bom, não tem problema. Esquisito, né? Esquisito, mas tudo bem, pode. Pode, né? Pode, a gente deixa. E me fala uma coisa, Corinha, e aí, tem livro ou foi só Gardel mesmo? Só Gardel. Exclusivamente Gardel hoje? Exclusivamente Gardel. Foi uma semana muito atrapalhada, tive muita coisa para fazer e tô com a leitura muito atrasada. Tá bom, eu tenho 2 dicas hoje, fora a música. Uma delas é a exposição que tá rolando, isso é pro pessoal que tá no Rio, gente. É a exposição que está rolando no Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico, sobre Darwin. O nome da exposição é Darwin, Origens e Evolução. Vale super a pena, a exposição tá linda, as crianças amam. Para quem tem criança, então, é sensacional que você pode contar a história, enfim, apresentar a Darwin, a teoria da evolução, etc e tal. E você tá do lado do Jardim Botânico, então você pode dar uma... É um super passeio, né? Uma volta no Jardim Botânico e depois ir na exposição, ou vice-versa. Então, essa é uma das minhas dicas. E a outra, que é uma dica muito importante, é a seguinte. Eu fiz nesse final de semana um curso de primeiros socorros, um workshop de primeiros socorros, focado em desengasgo e reanimação cardiorrespiratória. Eu sou uma pessoa muito interessada em saúde, enfim, fuço tudo. E aí, quando eu soube, foi a nossa querida Antônia Leite Barbosa que promoveu esse curso com as Matildes, que é um grupo que a gente tem no WhatsApp que fala sobre questões femininas, e ela conseguiu juntar um grupo bom de mães, de mulheres interessadas em saúde e em salvamento, e ela chamou o pessoal do Reanime Rio para realizar esse workshop. E é muito importante, às vezes a gente não tem noção do quão importante é você saber uma manobra de desengasgo, você saber fazer uma massagem cardíaca, né, para reanimar uma pessoa. Muitas vezes você tá num restaurante, acontece alguma coisa e você acaba não salvando uma vida porque ninguém em volta, se você não tem um médico, né, ninguém em volta sabe fazer essa manobra. E quando a gente tem filho pequeno, é muito importante que a gente saiba e muito importante que a gente passe esse conhecimento adiante para avós, para familiares, para babás, etc e tal. Então, eu super recomendo. Eles montam grupos de acordo com o interesse da pessoa e tem um mínimo de pessoas para fazer o curso, mas é só entrar em reanime-rio.com.br, tem todas as informações ali. E salvar uma vida... Super legal isso, né? Muito importante a gente ter as ferramentas para salvar uma vida, seja de uma criança, seja de um bebê, seja de um adulto. E as manobras, nenhuma delas é impossível de se fazer, então dá pra gente aprender num workshop e é de suma importância. Super. Né? Então tá aí a minha dica para as pessoas que têm interesse, reanime-rio.com.br.
E para finalizar minha dica de música, eu tinha escolhido uma dica, uma música, mas depois eu fiquei pensando na nossa pesquisa do feminino e do masculino. Aí eu vou sugerir para os meus ouvintes masculino e feminino do Pepeu Gomes. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Acho que tem tudo a ver com o que a gente falou. Não tem nada mais parecido. Né? Então vou botar lá na nossa playlist. E aqui, recadinhos finais. Se você quiser ouvir músicas boas, assina a nossa playlist no Spotify, que tem mais de 200 músicas. É uma delícia para qualquer momento, né, Cora? É uma delícia, né? Não é porque a gente esteja fazendo, mas é porque tá ótimo mesmo. Não é porque a gente tem bom gosto, tá? Desculpa, tá? Mas tá muito bom. Então vai lá na nossa playlist, pode assinar, pode mandar também a sua sugestão de pauta para aquelas2podcast@gmail.com e também seguir a gente no Instagram no @aquelas2podcast, certo? Muitos canais de comunicação. Foi ótimo de novo, adorei conversar com você. Eu também, jogamos muita conversa fora. Adorei conversar com a Matilda também, que vocês não viram, mas a Matilda entrou aqui, a gente teve que parar o programa, miou, ronronou no microfone, agora tá olhando pra gente. Miou é modo de dizer, porque a Matilda não mia. Não, ela reclama. A Matilda é um unicórnio, como todo unicórnio, o unicórnio não mia, ela reclama do mundo. Tá certo. Então é isso, uma ótima semana para todos os nossos ouvintes. Corinha, um beijo, adorei. Beijos para todos, até pra semana. Até a próxima, valeu. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.